Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, segunda edição dessa segunda-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem boas notícias, né? Notícias sobre Felipe Coutinho, bem próximo mesmo de acertar em definitivo com o Vasco da Gama. Ele já rescindiu o contrato, aliás, acho que falar que já rescindiu é demais, mas está bem próximo de rescindir lá com o Aston Villa. Já está acertada a rescisão, né? Ainda falta assinar, e vai assinar em definitivo com o Vasco da Gama. E o Vasco está muito perto também de anunciar a contratação de Thiago, né? O volante que estava aí em negociação com o Vasco da Gama, o Thiago Mendes, do Al Rayyan do Catar, bem próximo também de fechar com o Vasco. O anúncio deve acontecer em breve. Enfim, a gente vai atualizar tudo isso aqui nesse vídeo, o vídeo que vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, e vou começar esse vídeo aqui falando da FUT Fanatics, que é parceira aqui do nosso canal. Você pode comprar produtos oficiais do Vasco da Gama lá na FUT Fanatics. O link tá na descrição desse vídeo e também no QR Code que está aparecendo na sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular que você é direcionado ao site da FUT Fanatics, beleza? Se você utilizar o cupom Machão da Gama, tudo junto, você ganha 7% de desconto lá na FUT Fanatics. Lembrando que a FUT Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama, e todos os produtos lá da FUT Fanatics são 100% oficiais, tá? Produtos oficiais do Vascão é na FUT Fanatics. Bom, vou começar o vídeo falando sobre Felipe Coutinho, porque hoje é o último dia de contrato, né, de Felipe Coutinho com o Vasco da Gama. Amanhã ele já não será mais jogador do Vasco da Gama, porque não terá mais contrato com o clube. O empréstimo dele termina no dia de hoje. No vídeo anterior eu até falei, o Vasco tem que resolver essa situação nas próximas horas, né, em relação a Felipe Coutinho. Mas, aparentemente, hoje foi dado um passo muito importante, talvez o passo mais difícil e mais importante nessa situação de Felipe Coutinho. A novela Felipe Coutinho está muito perto do fim. O meia do Vasco finalmente acertou a rescisão de contrato com o Aston Villa da Inglaterra e vai ficar livre para assinar em definitivo com o Vasco da Gama. Dessa forma, não será necessária uma nova renovação do empréstimo, né, junto ao clube inglês, com o qual o Coutinho estava ligado até o dia 30 de junho do ano que vem. Coutinho ainda tinha mais um ano de contrato com a equipe do Aston Villa. A confirmação oficial da permanência de Coutinho no Vasco deve acontecer nos próximos dias, mas ainda não é certo o período do novo contrato, né, do jogador com o clube. As partes ainda não se acertaram se o novo contrato de Felipe Coutinho, que agora será em definitivo com o Vasco da Gama, terá 1 ou 2 anos de duração. Anteriormente, o Vasco estava trabalhando ali com duas possibilidades, né? O distrato entre Coutinho e os ingleses, ou a renovação do empréstimo. O distrato, né, o encerramento do contrato entre Coutinho e o clube inglês, era dado como certo no começo de junho, mas as tratativas acabaram não andando, né, nas semanas posteriores. Finalmente, nessa segunda, dia 30, no último dia do empréstimo dele com o Vasco da Gama, houve a confirmação do acerto entre Coutinho e Aston Villa, encerrando, né, a passagem dele pelo clube inglês. Ele chegou lá em 2021. Coutinho está com 33 anos de idade e está no Vasco desde o meio do ano passado. Ele vem sendo aí um dos destaques da equipe na temporada de 2025, e é considerado uma peça indispensável pelo técnico Fernando Diniz. Com o acerto já definido, Felipe Coutinho, que vem treinando sem limitações no CT Moacir Barbosa, deve estar disponível para o amistoso do próximo sábado contra o Montevideo Wanderers em Natal, Rio Grande do Norte. Se ele não tivesse feito o distrato com a equipe inglesa, ele não poderia entrar em campo nesse jogo contra o Montevideo. Afinal de contas, ele ainda teria contrato, né,
com outra equipe. Mas agora está feito esse distrato, a rescisão deve ser assinada aí nos próximos dias e Coutinho ficará livre para assinar em definitivo com o Vasco da Gama. Resta saber agora se 1 ou 2 temporadas para Felipe Coutinho. Tá aí, né? Fim da novela e uma boa notícia. A permanência do Coutinho, é claro, é uma boa notícia. Bom, vou falar agora sobre reforço, meu amigo. Tem reforço chegando, hein? Finalmente tem reforço chegando. O primeiro reforço dessa janela de meio do ano está muito próximo de ser fechado pelo Vasco da Gama. A informação é do canal Atenção Vascaíno, dos amigos do canal Atenção Vascaínos. Até amanhã, Vasco e Thiago Mendes devem selar o acordo para a chegada do volante como primeiro reforço nessa janela de transferências. Depois de alguns dias de negociação, as partes estão acertando ali os últimos detalhes e o desfecho positivo está muito perto. Então, Thiago Mendes, meia, né, que já jogou no Lyon, no Lille e agora está no Al Rayyan do Catar, está muito perto aí de ser jogador do Vasco, deve ser anunciado, aliás, anunciado ainda não, mas deve sacramentar o acerto com o Vasco da Gama no dia de amanhã. Thiago Mendes, do Al Rayyan, jogador aí bem próximo, né? A gente ontem tinha dado aqui a informação que o Vasco tinha feito uma boa proposta, segundo a imprensa paulista, até uma mega proposta, né, pelo Thiago Mendes. Agora a coisa está sacramentando, o jogador ex-Lyon deve pintar no Vasco da Gama. Voltando a falar sobre o amistoso que vai acontecer no próximo sábado, terá a transmissão do Premier, tá? No vídeo anterior a gente não tinha confirmação de onde esse amistoso iria passar, mas agora está confirmado que Vasco e Montevideo Wanderers, jogo lá em Natal, Rio Grande do Norte, terá transmissão pelo Premier Futebol Clube. Então você que é assinante do Premier Futebol Clube vai poder acompanhar essa partida na sua televisão. É isso, meus queridos. Essas foram as atualizações de hoje. E para encerrar esse vídeo, vou encerrar de uma forma diferente. Vou colocar aqui uns vídeos que eu recebi de um amigo que é lá de Amaldina, cidade do interior da Bahia. Ele é conhecido lá como Garrincha Vascaíno, já está aparecendo aí na sua tela. A casa dele, cara, olha só que bacana a casa desse senhor, né, vascaíno lá do interior da Bahia. A casa toda decorada de Vasco da Gama, rapaz. Todos os detalhes, o quarto, a cozinha, a geladeira, tudo que você imaginar lá na casa do seu Garrincha tem. E é do Vasco da Gama. Tudo é relacionado ao Vasco da Gama. Recebi esses vídeos aí no WhatsApp e resolvi compartilhar aqui com vocês. Já pensou, cara? Morar numa casa 100% vascaína, onde você olha, só tem coisa do Vasco, 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 Vasco. É isso que o seu Garrincha fez. Um abraço aqui para ele. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações. Até a próxima. Fui!